E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! Vamos lá então, turma! Hoje a nossa aula é sobre África. E eu queria começar com esse título da aula de hoje, né? História da África, a história de todos nós. E antes de começar com a minha aula, eu quero abrir um parênteses aqui, tá? Porque, assim, por que eu estou dando uma aula específica, né, sobre a África? Não, isso não quer dizer que a história da África não esteja presente, né, em outros momentos da historiografia, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas é que esse é um recorte, né, que é feito no currículo do Estado de São Paulo, né, e como eu estou produzindo esse conteúdo aqui para os meus alunos, para alguém que vai prestar um vestibular e coisa do tipo, então eu tento seguir esse recorte que também é colocado para mim pelo currículo, tá? Mas, assim, uma crítica que eu também quero deixar aqui para a nossa historiografia, que a nossa historiografia, por ser ocidental, por ser europeia, ela estuda outros povos totalmente a partir do olhar do português, tá? A partir do colonizador, a partir do olhar do europeu, tá? E por que eu falei português? Se você analisar a história do Brasil, a história, né, do povo brasileiro, você começa a falar de Brasil a partir da chegada dos portugueses. E é isso que vem na cabeça dos meus alunos sempre quando eu vou falar de Brasil com eles. E aí eu sempre gasto bastante tempo da minha aula para explicar para eles, olha, aquele conteúdo lá que nós vimos sobre pré-história brasileira, então, aquilo é história do Brasil, meu caro, tá? Aquilo lá é história. Mas isso vem muito enlatado na cabeça das pessoas, né? Igual nesse momento aqui, em que a gente vai estudar o conteúdo da história da África, e aí, né, surgem, né, coisas parecidas por aí. Por que eu particularmente tenho um carinho pela aula de hoje? Porque nós vamos estudar a África a partir do olhar do africano. Diferente de quando a gente falou de Vasco da Gama lá na África, que a gente pensou como os portugueses se relacionaram com os africanos, né? E não que a gente não vá voltar nessa temática, porque aquilo que eu falo, eu tenho, né, que seguir o currículo do Estado de São Paulo, aquilo que é colocado para mim, mas isso aqui é um esforço, né, da gente conseguir construir uma historiografia nova, né, uma historiografia que realmente cumpra o papel de memória, né? Então eu quero começar com história da África, história de todos nós, e eu quero começar mostrando para você como que a África ela faz parte da nossa história. Ela faz parte da nossa história de uma maneira assim muito intensa, muito importante. Lembra quando quando a gente estava estudando pré-história, lá naqueles vídeos que eu tenho aí sobre pré-história? Pois é, e nós falamos do surgimento, né, do ser humano? Pois é, né? Onde que o ser humano surgiu? Pois é. Né? Grande parte da literatura, da bibliografia produzida a respeito da história da humanidade é consenso que o Homo sapiens ele surgiu na África, né? E a partir do surgimento dele no território africano, é dali que ele vai, né, se expandir através do nomadismo e vai começar a chegar em outros lugares, que nem você está vendo aí no nosso mapinha, né? Ele vai conquistar a Ásia, vai conquistar a Oceania, né? Vai chegar também no continente americano, né, de acordo com o que você está vendo ali. Também, né, existem, né, teorias também que falam, né, de como que o ser humano chegou no continente americano, né, ocupando as ilhas que existem aqui no Pacífico, né? Então eles vêm ocupando as ilhas, né, com pequenas navegações e acabam também chegando na América do Sul. Mas isso é um assunto que está melhor trabalhado lá na minha aula de pré-história, e se ficou curiosidade, aí eu aconselho você dar uma olhadinha lá, tá? Eu não vou focar tanto nisso aqui nesse momento, porque senão essa aula, meu amigo, vai embora,
né? Mas enfim, lá atrás, quando a gente fala do Homo sapiens, ou seja, o homem que sabe, né, cara, o nosso ancestral aí, nós falamos, né, do surgimento dele no continente africano. E isso é importante para a gente já ressaltar como que a temática da África já faz parte, sim, né, do nosso estudo. É que às vezes a gente vem estudando, né, o conteúdo e tudo fica muito enlatado, tudo fica muito engavetado para a gente acaba não se dando conta, tá? E então a gente pode dizer que a temática da África ela aparece nos nossos estudos já por volta de 200 mil anos atrás. Tá lá quando a gente começou a falar dos primeiros hominídeos lá e do desenvolvimento da espécie humana. Belezinha? Só para dar um exemplo aí. Eu quero passar sobre outros exemplos também. E apesar de ser uma coisa muito óbvia, é legal a gente comentar sobre isso porque todas as vezes que a gente fala de Egito, civilização egípcia, né, existe uma tendência muito grande a embranquecer essa história. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe um imaginário muito grande de colocar a civilização egípcia fora da África, né, como se eles não fossem negros. Saca? É um negócio assim muito louco. E você não precisa ir muito longe nisso, cara. Você pega aí a última novela que foi feita no Brasil, acho que pela Record, eu acho, retratando aí a civilização egípcia. Eu não lembro de que novela que era, que eu não acompanho isso daí. Mas eu me lembro assim né, de ver algumas cenas e dar risada da maneira como eles retratavam os egípcios, assim, porque os egípcios não eram negros, saca? E é uma coisa muito louca isso. E eu fico mais assim abismado quando eu chego na minha sala de aula e eu toco nesse assunto. Eu falo, galera, o Egito é na África, então os egípcios eles eram negros. Aí os meus alunos falam, hã? Sabe, é um negócio muito louco, cara. É esse vício, sabe, dessa historiografia europeia, ocidental, dessa historiografia branca, né, cara, que, que tenta não olhar, né, para certas coisas como elas deveriam ser, né? E, cara, o Egito foi, a civilização egípcia foi uma grande civilização, nos deixou legados fantásticos, sabe? No campo da medicina, no campo da arte, no campo da cultura, cara, e isso foi na África, sabe? Estamos falando de 3100 antes de Cristo. Então é legal a gente reafirmar essas coisas, porque às vezes por mais óbvias que sejam, a gente não para pensar sobre isso. Aí a gente acaba pensando a besteira de que o estudo da África é apenas um capítulo no livro de história. E não é. A gente vem estudando isso, né, de uma maneira bem intensa. Tá? E vamos mencionar um outro assunto também. Quando a gente fala também das guerras púnicas, né, as guerras dos romanos contra o povo de Cartago. Cara, a gente está falando de África, porque Cartago ficava na África, saca? Mas aqui até eu entendo um pouco da confusão que a galera faz, porque quando a gente estuda sobre esse conflito, sobre essa questão, a gente não tem um olhar, né, a respeito do povo africano, a respeito do povo de Cartago. A gente estuda a guerra de Cartago quando? A partir do ponto de vista dos romanos, através dos cronistas romanos, do que os romanos escreveram. Tanto é que o tema das guerras púnicas aparece lá. Então você vê, eu vou lá ensinando Roma para os meus alunos, falo de formação de Roma, falo da República, vou falando de todos os conteúdos e de repente, pá, guerras púnicas, né, cara? E foi um período avassalador, assim. E a gente sabe como é que terminou. Os romanos, eles praticamente terminaram Cartago. Né? Os caras até espalharam sal lá para acabar com a cidade, com tudo. Né? Mas é importante a gente mencionar que esse grande império, o povo cartaginês, era um povo africano. Apesar de que Cartago, na sua essência, né, na sua formação, era uma colônia fenícia. Mas era uma colônia fenícia na África, né, que prosperou durante muitos e muitos e muitos anos ali. Saca? Então falar do povo de Cartago, lembrar de Aníbal, né, cara? Aníbal quase subjugou Roma, saca? Meu, é um negócio assim surreal, fantástico, né? E que eu acho importantíssimo que a gente comece a nossa aula sobre a África lembrando como que esse continente está presente na nossa
história, a história da humanidade, e como que esse conteúdo já apareceu em diversas vezes na nossa historiografia. E eu friso de novo que a ideia de relembrar isso é colocar cada coisa no seu lugar. Porque muitas das vezes a gente mesmo não para pensar sobre isso. E eu acho que quando a gente não para pensar sobre isso, a gente acaba questionando a história como memória. Tá? Mas, enfim, dito isso, vamos focar agora, né, no que eu quero passar para vocês aqui. O que a gente vai ver hoje basicamente na nossa aula? Hoje eu quero falar com vocês a respeito do reino de Gana. Tá? Um grande reino que prosperou muito no continente africano, né? E que o desenvolvimento desse reino, né, a prosperidade desse reino deu-se ao mesmo tempo que a Europa passava pela Idade Média. Tá? Ao mesmo tempo, só para você ter tudo situado na sua cabeça. Enquanto a gente estava lá na Europa falando de feudalismo, né, enquanto a Europa ainda vivenciava os ataques dos bárbaros, coisas do tipo, na África ocorria o que eu vou trazer aqui para vocês. Tá bom? Só que antes da gente entrar nesse assunto do reino de Gana, eu não posso simplesmente chegar aqui e despejar o conteúdo para você. Isso não vai rolar. Tá? Eu preciso falar um pouquinho para você do continente africano, das condições climáticas que tem lá, um pouco da geografia, né, de como funciona a vida naquele continente. Por quê? Porque ao entendermos a questão da geografia, a questão do meio ambiente, a gente consegue entender o porquê que certo desenvolvimento ocorreu ali. Tá? E eu vou aqui, né, fazer juízo aqui das palavras, né? Quem me disse isso foi um amigo meu, professor de geografia, o Emerson, né? E aí Emerson, vulgo cabeça, né? Um parceiro, irmãozão meu aí, né, da batalha de ser professor, né? E então, assim, eu concordo muito com o que ele fala, eu concordo muito com essa visão. Então eu acho que esse olhar para a geografia ajuda a gente a entender muita coisa da história, tá? Então eu quero, nesse momento aqui, né, abrir um debate com você aqui sobre o continente africano, beleza? Então vamos começar a entender um pouquinho aí. Só para você entender um pouquinho sobre a África, vamos começar também já desmistificando um pouco daquele pensamento limitado, né? Quando eu falo de África para os meus alunos na escola, né, todo mundo pensa, África, professor, tá bom, é uma coisa só, uma coisa homogênea, todo mundo que mora na África é africano, como, né, se fosse um único país, uma única coisa. Daí eu tenho sempre que bater na tecla e falar, mano, estamos falando de um continente com vários países, e dentro dos países, às vezes, você tem várias etnias diferentes, né? Então eu quero começar essa parte aqui explicando isso para você, né? Quando a gente fala de África, a gente não está falando de um território homogêneo, a gente está falando de um território que ele é pipocado, cara, por etnias, com línguas diferentes, com costumes diferentes, formas religiosas diferentes. Então a gente não pode olhar para esse continente, olhar para a história desse continente e pensar como uma coisa única, homogênea, igual, saca? A gente tem que, né, ter essa preparação aí. E eu tô falando com vocês aqui, cara, hoje é 1º de julho de 2020, saca? E a pandemia ainda tá bombando aqui no Brasil ainda, né? E hoje atualmente, quando a gente fala de África, a gente está falando de um continente, de um território que possui 200 etnias. São 200 grupos diferentes vivendo ali. Tá? Aí você pensa assim, nossa professor, mas além dessas 200 etnias, né, o que mais muda ali nesse continente? Presta atenção. O norte da África tem uma característica, o sul da África vai ter outra característica. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala do norte da África, né, nessa região que está pontuada aí no seu mapinha aí, a gente está falando de uma região com predomínio da cultura árabe, saca? Então ali a galera tem uma religião voltada para o islamismo, eles têm uma cultura voltada para essa cultura árabe que é totalmente diferente, cara, de uma outra etnia que você encontra no sul do continente, cara, ou no centro do continente, entende? Olha só, cara, como que a coisa ela é rica, como que ela é diversificada quando a gente fala de África, né?
E junto de tudo isso, você ainda tem territórios que foram colonizados por europeus, sabe? E aqui é uma outra coisa muito interessante. Quando eu falo disso para os meus alunos, na mente deles vem a colonização portuguesa. Ah, os portugueses realmente, professor, colonizaram alguns territórios da África, ali, né? Os caras falam português, que nem Moçambique, por exemplo. Tá. Só que ali também teve lugar de colonização francesa, inclusive no norte, né? Ali naquela área de predominância árabe, né? Você pega o Marrocos, por exemplo, lugar, cara, de colonização francesa, né? E o francês também é utilizado como língua lá, né? Você pega lugares da África onde os caras vão falar inglês, né? Onde eles falam outros idiomas, entende? Então, assim, cara, mais uma vez, mano, não pensa em África como um território homogêneo, igual, todo mundo com a mesma maneira de pensar, com a mesma religião, com os mesmos hábitos e com tudo igual. Não, cara, não. Para. Imagina a África nesse contexto que eu estou colocando para você, certo? Imagina como se fosse uma coxa de retalhos, entende? Com várias culturas, várias etnias, várias maneiras de se falar, várias maneiras de se relacionar com o espiritual, tá? Porque é isso que é o continente africano quando a gente fala de pessoas, tá? Agora vamos entrar um pouco mais assim na questão da geografia, porque eu acho importante, porque o desenvolvimento do ser humano, ele se dá em diálogo com o ambiente em que ele vive. Saca? Então, estas coisas possibilitam que os seres humanos façam as coisas que eles fizeram. Entende? Vou dar só um exemplo fora de África aqui para você entender. Quando a gente falou de Mesopotâmia, a gente falou do desenvolvimento da Babilônia, né, cara, de outras cidades e estados ali, né? Qual foi a grande sacada, cara, da galera da Mesopotâmia? Viver às margens dos rios Tigre e do rio Eufrates. Sabe, faz essa relação com a geografia, com o meio ambiente, e possibilitou o desenvolvimento daquelas nações na Mesopotâmia. Quando a gente falou de Egito, Rio Nilo, a mesma coisa. Quando a gente falou lá de Grécia, quando a gente falou da ilha de Creta, mano, por que o povo cretense se dedicou grandemente à navegação, cara, ao comércio? Né? Porque a ilha de Creta em si ela não tinha tantos recursos suficientes para os caras se tornarem referências, por exemplo, no comércio de trigo, de centeio, de cevada. Entende? Então, esse aspecto geográfico ele é muito importante. E para a gente começar a ter um entendimento bacana sobre a África, é legal a gente também dar uma atentada nesse aspecto aí. Tá? Então vamos começar situando a sua mente aí sobre o território africano. Imagina aí o continente africano, certo? A linha do Equador, passando por ali. Beleza? Então, ao norte, né, nós temos a África Setentrional, África ao norte, e esse território africano ali, ele já é bem diversificado, ele não é tão simples assim, só a gente ir lá e colocar África, Norte e tudo mais. Tá? Se você pegar aquela faixa mais próxima ao mar Mediterrâneo, aquela faixa mais próxima ali, você tem um clima ali, você tem um clima quente e úmido. Então você tem uma predominância mais de áreas verdes, você tem mais possibilidades de lavouras, você tem mais possibilidades de estabelecimento. Então o ser humano, quando ele estava deixando de ser nômade para se tornar sedentário, nessas regiões foi muito mais propícia para ele poder criar rebanhos, né, ter acesso a recursos hídricos. Então isso, facilitou pra caramba, entende? Então, basicamente, quando a gente pensa no continente africano, na parte mais ao norte, a gente pensa no território assim. Porém, nessa parte ao norte também você tem uma divisão ali. Você pode, de certo modo, colocar uma linha, e abaixo dessa linha, o que é que você tem? Você tem o deserto do Saara, né, um dos maiores desertos do mundo, só isso, né? E o deserto do Saara, é óbvio, né, cara, que ele impacta a vida, né, de todos os seres vivos daquela região. E vai impactar também na vida do homem. Então vai ter uma diferença muito grande no desenvolvimento do ser humano entre o norte da África e essa região aí também ao norte, mas que a gente chama de Saara. Então a gente vai começar a ter essas divisões ali. Você tem a África setentrional ao norte, né, com esse clima mais quente e úmido. Você tem essa região desértica, que está ali no mapinha ali, né, a região do deserto do Saara.
E abaixo do deserto do Saara você tem uma zona de transição, que a gente chama, né, que é a região do Sahel. Tá? E ali é uma zona de transição, então, entre o quê? Entre essa parte aqui mais desértica e essa parte aqui um pouquinho mais tropical, uma parte mais verde, uma parte, né, com mais florestas aqui. Tá? Então, assim, é mais ou menos isso que a gente começa a entender a respeito do clima, a respeito do que acontecia ali, do que acontece, né, em termos de clima no território africano. Então eu não vou avançar daqui, né, porque aqui esgotou o meu conhecimento de geografia. Né? Obrigado, Emerson. Devo essa a você, saca? E aqui eu já começo a entrar com você mais no aspecto histórico, porque você deve estar pensando assim, tá bom, professor, mas como que isso vai influenciar a vida então das pessoas que estão nesse território? Cara, é simples você raciocinar, né? Porque essa galera aqui que estava ao norte, eles dispunham de recursos, eles dispunham de coisas que nessa região aqui mais ao sul não tinham, saca? Então era natural que houvesse um contato entre essas duas regiões e que esse contato ocorresse por meio do comércio. E no meio disso tudo, o que, que você tem? Você tem uma grande região de deserto, uma região aqui de transição, e essa região ela era superada por meio de caravanas. E o fato do ser humano ter que criar essas caravanas, ter que superar essa dificuldade dos desertos, né, em busca do comércio, em busca do desenvolvimento, isso ajudou com que a África tivesse um pouco da cara que ela tem hoje, né, dessas etnias. Porque o reino de Gana, por exemplo, que eu vou tratar com vocês aqui hoje, que eu já comecei a tratar de verdade, ele vai se desenvolver como consequência dessas rotas comerciais. Tá? E essas rotas comerciais elas acabavam sendo um caminho de diálogo, saca? Entre a região da África setentrional e entre a região da África, né, mais ao sul, aqui abaixo do Sahel, essa região mais tropical. Entende? E é nesse diálogo, é nesse movimento aqui de pessoas que vai ocorrer a história, que as pessoas vão escrever as suas histórias, que as pessoas vão vivenciar e vão ter os seus acontecimentos. Tá bom? E eu usei o termo aqui, escrever história, e deixa eu já deixar um toque aqui para você. Tá bom? Quando a gente fala de história da África, a gente também fala de um desafio muito grande. Porque o historiador, qual que é a base do trabalho do historiador? Fontes históricas. Ah, você não sabe o que é fontes históricas? Tem um vídeo meu aí no meu canal sobre isso, procura lá também. Tá? Mas basicamente fontes históricas é o que o historiador usa para ele construir a história dele, para ele escrever a história. Então, por exemplo, cartas, objetos arqueológicos, peças de roupas, sabe? As fontes históricas elas existem assim das mais diversas que você pode imaginar. Existem fontes históricas escritas, visuais como pinturas, né, obras de arte, do modo geral. Então, são com essas fontes históricas que nós historiadores trabalhamos e escrevemos a história. Beleza. Quando a gente fala dessas etnias, desses povos primitivos aqui do continente africano, nós estamos falando de povos que não escreviam, não registravam. Pô, professor, então se os caras não escreviam, os caras não registravam, então eles não têm história. Porque lá, né, no conteúdo de pré-história, a gente viu, né, que o conceito básico de história é quando o ser humano domina a escrita e começa a escrever. Tudo que vem antes do desenvolvimento da escrita a gente chamou lá atrás de pré-história. Lembra disso? Então, só que isso não se aplica diretamente ao continente africano, brother. Não a esse momento que a gente está falando especificamente. Por quê? Não é porque esses caras não estavam produzindo, não estavam escrevendo fontes históricas, né, escritas, vamos ser redundantes assim, né, para você entender, e porque escapou também, né? Não é porque esses caras não estavam produzindo fontes históricas escritas que eles não tinham história. Eles tinham. E a história ela era transmitida de maneira oral. Um contava para o outro. Né? E você tinha, né, a figura do griot.
né? Quem é o griot? O griot era o cara que ele sabia, ele conhecia a história, ele memorizava, e ao memorizar ele contava, e quando ele contava ele ia ensinando para as outras pessoas. Então você tem uma transmissão oral da história, do conhecimento desses povos. E a gente tem que levar isso em consideração porque é um tipo de fonte histórica também para o historiador. São relatos orais, a história oral hoje, mas isso é uma coisa um pouco mais recente na historiografia, trabalhar com relatos orais. Tá? E se você de repente está pensando que isso é uma questão apenas da África, eu vou te dizer uma coisa. Tá? Quando a gente fala de história da Grécia, a gente também tem um período lá onde os caras também não registravam muitas coisas. Né? Quando a gente vai estudar, por exemplo, a Grécia, o período pré-homérico, pô, mano, é complicado, saca? Você tem pouquíssimos registros, né? Por exemplo, a Guerra de Troia, quem que contou pra gente? Aí já não é mais pré-homérico, já é o período homérico, ele que narrou pra gente. Mas o que a gente sabe, grande parte da Guerra de Troia, foi porque ele contou, porque ele escreveu, entende? Então, assim, isso não é uma característica só deles, saca? É também de outros povos, que a gente já estudou, beleza? Mas, como eu disse, não é porque eles não registravam que eles não têm história. Muito pelo contrário. Os caras têm história pra caramba. Uma história riquíssima que a gente vai começar a se aprofundar agora. Se liga, deixa só eu ver aqui. Joia. Quando a gente fala da formação do Reino de Gana, a gente tem que começar a focar nessa questão desse comércio que havia, tá? Entre essa parte mais ao norte do continente africano e essa região aqui, tá? Que já está abaixo da linha do Sahel, como a gente viu lá no mapinha lá atrás, tá bom? Esse aqui foi uma imagem que eu peguei ali do Google, tá? Para explicar para você. Então não pensa que eles já tinham carros naquela época, que nem tá aqui, tá bom? Então é bom a gente tirar esse carro e colocar uma coisa mais, né, que tem a ver com a época deles, né, os camelos. Ainda mais porque os camelos e os dromedários eram usados, né, cara, para poder fazer essa rota aqui. E essa rota que está traçada aí no mapa não é qualquer rota, tá? É a rota do Saara, uma rota muito famosa, tá? Que saía dessa cidade aqui, né, Sigil Massa, e ia percorrendo todo esse caminho aqui até chegar em Tombouctou, né? É uma cidade muito importante naquela época para o comércio e passa por Tagaça, passava por muitas outras cidades aqui, tá bom? Lembrando que, turma, ó, esse mapa aqui é um mapa recente, tá bom? Peguei hoje lá no Google lá para poder, né, mostrar para vocês essa rota aqui. Então, não vai falar de Nigéria, Chad, Sudão, Líbia naquela época que, mano, você vai falar besteira, tá bom? É só para você ter uma noçãozinha aí, poder localizar essa rota. Então era basicamente por essa rota aqui, ó, que ocorriam as trocas comerciais entre a galera que morava nessa região e a galera que morava nessa região, tá? E no meio deles aqui você tem, né, o deserto do Saara, que era transposto por essa rota aqui, tá bom? Carlos, essa era a única rota que tinha? Não, turma, não. Haviam outras rotas que iam para outros lugares, que levavam a outras cidades e tal. Mas assim, a mais, famosinha, a mais importante naquela época, e a mais importante para a gente que está falando de Gana, que vai falar de Gana, é essa daqui. Porque foi, né, ao longo dessa rota comercial aqui que o reino de Gana se desenvolveu. Belezinha? Beleza. Então vamos começar a entender mais sobre essa rota comercial. Vamos começar falando sobre a cidade de Sigil Massa, tá bom? Que era de onde partiam ali as rotas. Só para você já saber, né, vamos, né, frisar melhor aqui. Sigil Massa é uma cidade bem ao norte. Tá? Então, era uma cidade que ela tinha contato com a Europa, estabelecia um comércio mais direto, e era justamente esse comércio com a Europa que movimentava a economia nessa cidade e automaticamente estimulava as rotas de comércio. Porque a gente vai ver que muitas das coisas que eram
vendidas lá para a Europa, né, por exemplo, metais preciosos, marfim, né, essas coisas eram buscadas em cidade, por exemplo, que nem Tagaza, né, que nem Tombuctú, né, outras que a gente vai ver aqui no decorrer da nossa aula, tá bom? Só para você entender. Então vamos começar falando então dessa cidade aí, Sigi Massa, de onde partiam as caravanas, tá bom? Só para você começar a entender, a maior parte das caravanas eram comandadas por árabes, né, cara? Os árabes, eles têm essa tradição, né, do comércio, das caravanas e tudo mais. E os árabes eles já eram presentes nessa região, tá? Que eu estou falando aqui com vocês, eu estou falando do século III, século IV, tá? Depois de Cristo, tá bom? Então, os caras já estavam presentes nessa região, participavam do comércio, tinha uma vida muito ativa ali. Então, quando os caras partiam desse Jumassa, os caras partiam com tecidos, com armas, com temperos, né? E com isso os caras iam para a rota do Saara com o objetivo de fazer essas trocas, de comprar outras mercadorias que eles tinham no caminho para voltar para Sigi Massa e ali fazer contato com os europeus e vender o produto deles com lucros, tá bom? Só para você entender isso daí. E assim, o que os caras mais usavam, né, cara, para poder fazer esse transporte? Não eram cavalos, não eram, né, animais assim. Os caras davam, né, mais atenção para os camelos, para os dromedários. Por quê? Porque são animais que aguentam mais tempo sem beber água. Os caras aguentam pau mesmo. Tá? Vocês vão ver que toda a travessia de Sigi Massa até a última cidade era coisa em torno de 52 dias. Mano, era tempo pra caramba que você passava, né, meu, ali indo de um lugar para o outro. E assim, né, 52 dias é uma média se tudo ocorresse bem, se tudo fosse certinho. Você podia pegar uma tempestade de areia, você podia acabar se perdendo, dependendo de quem comandava a sua rota. Né? Tinham vários fatores, você podia ser atacado. Cara, tinha muita coisa que podia acontecer entre uma cidade ou outra que podia aumentar esse prazo de 52 dias. Tá? Então, assim, é só uma média. E mesmo essa média já é tempo pra caramba. Entendeu? Você passar, né, na trilha lá para tentar comercializar, né? Beleza. De onde que eu quero falar com vocês agora? Agora eu quero falar com vocês da cidade de Tagaza. Mas professor, essa imagem aqui é de Tagaza? Não, 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 não. Essa imagem aqui, deixa eu explicar para vocês, está aqui no rodapé. Atualmente se chama Tandemi, no Mali, tá? Taldemi, desculpa, no Mali. E o que rola com essa cidade? Essa cidade, até hoje, ela tem um comércio muito voltado para essas placas de sal, beleza? E o que rola com essa extração de sal? Eles extraem sal, atualmente, dessa cidade, do mesmo modo que era extraído em Tagaza. Tagaza era uma cidade, então, que ela fazia parte dessa rota do Saara, e que ela era muito conhecida por conta da extração de sal. Né? Então, assim, cara, tem relatos assim muito bacanas sobre essa cidade, assim, onde as casas eram feitas de sal. Né? Então você tinha as paredes com sal, com pedras de sal, e o teto com couro de dromedário, né? Com couro de camelo. Né? E era um lugar assim com quase nada de vegetação, era um lugar de vida extremamente difícil. Boa parte do trabalho, a maior parte do trabalho feita por escravizados, né? E então era um lugar assim muito difícil de se viver. Porém, era um lugar de onde se extraía uma riqueza muito importante para aquela época, que era o sal. Né? O sal ele era muito importante, ele era trocado por muitas mercadorias, e em alguns lugares a gente vai ver aqui que o sal era trocado até por ouro, né, cara? Assim, tamanho era o prestígio que esse mineral tinha, tá? E aí eu achei legal trazer para vocês essa imagem aqui, porque, cara, ela ajuda a gente a entender um pouco o que era a extração de sal naquela cidade. E assim, a primeira menção a essa cidade ela já não existe mais, tá bom, turma? É uma cidade que desapareceu, tá bom? Mas assim, a primeira menção a essa cidade
retrata do ano de 1275. Né? Um geógrafo teria passado por aquela região, teria feito um registro, né? Um europeu registrou e ficou. E aí alguém foi lá e encontrou esse registro e falou, pô, né? Lembraram, mas na época dela, cara, era uma cidade muito poderosa, né? Então a gente não sabe exatamente quando foi fundada, né? E quem que fundou e coisas do tal, coisa e tal, né? Mas é uma cidade que se desenvolveu muito na extração de sal. E como que é feita a extração de sal lá? Para vocês terem uma ideia, aquela região ali, olha só a geografia entrando para a gente de novo, hein? Naquela região ali, você tem um antigo lago, né, salgado ali, que, né, desapareceu, depois veio o solo, cobriu tudo mais, e ali você tem, né, cara, o sal que ficou, daquela água, né, do antigo lago. E esse sal, meu, ele petrificou, tá sólido, então os caras iam lá com um machado, cortavam, tiravam os blocos, que nem a gente está vendo aqui, e esses blocos que eram comercializados. Tá? E só para vocês terem uma noção, tá? Não é só na África, né, cara, que tem esse tipo de extração de sal, né, de antigos lagos e tudo mais. Na América do Sul você tem lugares, por exemplo, grandes salinas que os caras extraem sal assim. Tá bom? Não pensa que a extração do sal é só no mar, né, daquela maneira tradicional que a gente conhece, não. Tá bom? Então, era assim que a coisa acontecia lá. Tá? E quando os mercadores chegavam lá, quando a caravana chegava lá, o que os caras faziam? Os caras traziam produtos, né? A gente viu tecidos, a gente viu armas, a gente viu os caras trazendo temperos, e essas coisas eram trocadas pelo sal, ou às vezes eram compradas mesmo. Aí os caras pegavam umas placas, né? Igual essas aqui de 90 quilos, e pum, colocava nas costas lá dos camelos, do dromedário, e ó, vambora. Saca? Então era um lugar de abastecimento, lugar ali já de troca comercial ali. Tá? Então era um lugar assim extremamente importante. Porém, turma, não foi um lugar assim que permaneceu durante muito tempo. Por ser um lugar onde tinha algo importante, que era o sal, né? Era um lugar estratégico e claro que tinham pessoas olhando para aquilo ali. Né? E aí a gente tem um relato de que nesse ano aqui, ó, de 586, os marroquinos atacam e os caras atacam-se violentamente, meu, pra dominar mesmo o lugar. Aí muitas das pessoas que trabalhavam ali com a extração de sal nessa cidade acabam saindo de lá e acabam indo para essa cidade aqui, ó, Taldeni, tá? Que até hoje está aí, né, trabalhando com a extração de sal, tá? É assim que chega ao fim aí essa cidade de Tagaza. Mas que no contexto no qual a gente está estudando aí para a gente entender o surgimento do reino de Gana, né, ela teve uma importância muito grande, porque era por ali que a rota passava até chegar no seu destino. Tá? Deixando Tagaça, a gente chega em Tombuctu. Né? E Tombuctu é o seguinte, né, se a gente olhar aqui no nosso... Opa, deixa eu voltar aqui no nosso mapinha aqui. A gente já está falando aqui do final da trajetória, tá? E deixa eu já deixar uma coisa bem clara para vocês, tá? Eles não estavam saindo daqui, vindo para Tagaça e fazer só 3 paradas. Não era isso, galera, tá? Eu tô acelerando aqui só para vocês entenderem, para essa aula aqui não ter 3 dias, entendeu? Mas assim, tinham outras cidades onde os caras iam parando, onde os caras comercializavam várias coisas e trocavam produtos, até chegar no ponto que eles queriam, que é a cidade de Tombuctu, depois de 52 dias, né? De novo, turma, isso é só uma estimativa, tá? Eu disse para vocês que esse período podia ser, né, bem maior dependendo do que acontecia aí, tá? Mas em Tombuctu, turma, era o ponto onde os caras queriam chegar ali com o sal, tá? E com sal, com os produtos deles, né? Ali os caras também se abasteciam do quê? De ouro e de escravos, entende? Eram coisas que eram interessantes para aquela parte mais ao norte da África e também era interessante para os europeus.
Principalmente essa questão aqui, ó, do metal precioso, ouro, prata, né? Os caras mandavam lá para a Europa e lá os caras usavam para fazer a cunhagem de moedas, tá? E em alguns casos, em algumas situações, o sal ele tinha tanto valor que os caras trocavam um pelo outro, o sal pelo ouro. É um negócio muito louco, né, cara? Meu, imagina, né? 1 quilo de sal que você tem na sua casa, dá 1 quilo de ouro, né? Meu Deus. Dá pra, meu, fazer muita coisa, né? Mas enfim, né? Só pra você entender. entender. Então, dali, o foco dos caras era o quê? Vamos retornar, né, para o norte da África, ou dali, de repente, os caras podiam cair para outros lados ali do continente africano e participar também de outras rotas de comércio, de outros contatos ali com os europeus. Tá? Lembrando vocês que naquela aula lá de navegações que nós tivemos lá, quando eu falei das navegações portuguesas, qual foi o primeiro lugar, né, cara, que os portugueses chegaram na África? Na cidade de Ceuta. Né? E qual que era a grande sacada dos portugueses com Ceuta? Era se aproximar dessas rotas comerciais fantásticas que haviam na África, mano. Porque os portugueses entendiam que ao controlar certas rotas, eles poderiam, né, se beneficiar desse comércio aí. Então, entende? Eu estou falando aqui com vocês só dessa rota do Saara, mas haviam outras. Tá? E o contato com os europeus também não se dava apenas no norte da África. Né? Era uma coisa assim muito... Era um grande emaranhado, eram relações que se davam, né, ao mesmo tempo em lugares diferentes, tá bom? Só para você entender melhor isso daí, tá? Então vamos continuar falando aí. Tá bom, professor, já entendi sobre essa rota do Saara, tudo mais, belezinha, mas o que isso tem a ver com o tema da nossa aula, que é o tal do Reino de Gana? O Reino de Gana, ele vai se formar aqui, ó, tá? Não só o Reino de Gana, muitas cidades foram florescendo no decorrer desse caminho aqui por conta da rota do Saara e por conta de outras rotas comerciais que tinham, tá? O Reino de Gana também. Ah, professor, mas então por que a gente está falando aqui do Reino de Gana e não fala de outros reinos? Porque o Reino de Gana foi o que se desenvolveu muito, mano, muito mesmo, tá? E para vocês terem uma ideia, o reino de Gana ele não começa assim já com um reino estabelecido e detonando e controlando tudo. Não. Eram povos, eram grupos que viviam naquela região, que se uniram para se proteger, né, dos inimigos em comum, dos ataques em comuns. E os caras perceberam que essa união deu muito certo, e os caras foram aprimorando, se fortaleceram, de repente começaram a conquistar outros lugares. E o que permitiu esse aprimoramento, esse desenvolvimento dessa comunidade que começava a surgir ali? Grande parte foi o comércio, que o comércio ele dinamiza, né, cara, os recursos, ele dinamiza as pessoas, dinamiza tudo. Então isso facilitou pra caramba pra galera de Gana crescer e formar o reino que formou. Depois que os caras formam o reino deles, qual que vai ser o foco dos caras? Ah, dominar certas rotas de comércio. Que ao dominar certas rotas de comércio, você tem poder financeiro, né? E você também tem poder político, porque você tem poder de troca com outros grupos aí, tá? Mas vamos começar a entender uma coisa que muito aluno me pergunta. Professor, Gana, como assim Gana? Né? A gente tem hoje aqui, turma, um país, esse mapa, de novo, é o mapa atual, beleza? Dei um print lá no Google para usar para explicar para vocês, tá bom? A gente tem aqui, ó, Gana, aqui no sul, turma, não tem nada a ver com o reino de Gana que a gente está falando aqui. Quer dizer, não tem nada a ver diretamente, tá? Não pensa que foi esse reino que deu origem. Mano, para. Tá? Isso aqui é outra pegada, tem outra história e a gente não vai ver isso aqui nesse momento, tá? Quero falar do grande reino de Gana que surgiu nessa região aqui, ó, que envolve o atual Mali e a Mauritânia, tá bom? Gana, o que significa Gana? Gana, turma, é uma palavrinha que significa guerreiro, que significa rei, significa líder. Então, era assim, e por que acabou pegando esse nome? Porque muitas pessoas que iam para esse reino, elas se referiam a esse reino como reino de Gana, mas se referindo à pessoa que estava no trono, a pessoa que estava governando, porque ela era chamada de
Gana. Então, ao falar disso durante muito tempo, né, por diversas pessoas, acabou se criando essa ideia de reino de Gana. Mas também haviam pessoas naquela região que não chamavam de reino de Gana, chamavam de Wagadu. Né? O Wagadu, né, era também utilizado para poder falar dessa região, e muitas pessoas chamavam de Gana. E aí o que acabou pegando foi esse nome aí do reino de Gana, tá? Que sim vai começar a se formar por volta do século IV. Tá? Aproximadamente, pode falar ali, vai depois de 300, né, depois de Cristo, certo? A gente vai começar a falar dos Soninke. O que é o Soninke? Soninke, tá aqui, ó, Soninke. Os Soninke eram grupos que viviam nessa região, pequenos grupos, né? Alguns familiares, outros não, tal. Esses grupos deles viviam e eram grupos pequenos que tinham uma certa dificuldade, porque além do viver, além da agricultura, além do pastoreio, esses caras também tinham a dificuldade deles que estava relacionada à proteção. Eram grupos que eram atacados, tinham que dar com invasores e tudo mais. Então esses grupos eles vão começar a se unir, e quando eles se unem, pô, mano, aí surge uma comunidade bacana, né? Forte. E como eles estão próximos dessa rota do comércio, estão bem aqui no olho do furacão, né? O que acaba acontecendo? Isso fortalece muito eles, isso dinamiza muito a comunidade deles. Então os caras vão conseguir, sabe, sair de uma situação passiva e uma situação ativa. Os caras conseguem, né, partir para o arrebento, tá? E aí os caras vão começar a construir uma tradição econômica, vamos dizer assim, uma postura econômica no reino de Gana, que vai ser voltado basicamente para o comércio do quê? Ouro, marfim e sal. Eram as coisas que mais estavam bombando, que os europeus mais queriam, que outros povos mais queriam, e o reino de Gana, ó, mandou bala nisso daí, tá? Professor, os caras prosperaram? Pra caramba, até o ano 1000 depois de Cristo. Tá? E por que eu falei até o ano 1000? Porque é o seguinte, lembra quando eu falei com vocês de Tagaza? Que Tagaza era reconhecido por conta do sal, que era um lugar poderoso e atiçou a cobiça da galera? Pois é, né? Essa é a grande ironia, né? Você vê cidades, você vê reinos aí se formando, e essas cidades e esses reinos, eles ficam tão poderosos, mas ao mesmo tempo eles ficam expostos, ficam vulneráveis, porque se é um lugar poderoso, se é um lugar muito rico, opa, outras pessoas querem dominar, outras pessoas querem conquistar. E não foi diferente, né, no caso de Gana, né? Quem que estava crescendo o olho ali? Os árabes, né? Os muçulmanos, eles já conheciam a região. Lembra que eu falei para vocês que essa rota do Saara, ela era dominada majoritariamente por caravanas árabes? Pois é, os caras viram o que estava acontecendo ali e falaram assim, mano, vamos pegar pra gente, tá? E que grupo que era, né, de árabes, né? Qual era o grupo? Esses caras aqui, ó, os almorávidas, né? Os almorávidas chegaram, conquistaram e tomaram para eles a cidade de Gana. Ah, professor, então os árabes que passaram a conquistar a Gana dominaram tudo e ficaram durante bastante tempo dominando? Não. Porque é o seguinte, com o domínio dos árabes naquela região ali, a gente marca também o fim da era de ouro de Gana. A gente marca, né, a decadência. Porque assim, como que Gana funcionava? Gana era um baita de um reino. Era. Tinha uma grande economia? Tinha. Mas tudo que girava em torno de Gana girava em torno por conta do comércio. Então, se não houvesse o comércio, se não houvesse pessoas vindo de fora, essas caravanas não chegassem para comercializar, mano, Gana, entende? Não desenrolava, ela não era autossuficiente, entende? E quando os almorávidas chegam lá e arregaçam e dominam tudo, eles
automaticamente vão expulsar muitas das caravanas. Não porque eles querem expulsar, porque muita gente falou, mano, eu não piso mais lá, mano, você tá ficando louco. Né? O princípio básico aqui do comércio, hoje, naquela época, também é a questão da segurança. Se você não tem segurança, como é que você vai vender? Como é que você vai comprar? Né? Tanto é que se você analisar a história das principais civilizações, né, Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, a grande pegada dos caras era o quê? Proteger as estradas. Porque era por ali que o comércio fluía. E sem comércio, meu amigo, você não gera riqueza. Os caras já entendiam isso lá atrás. Né? E aqui é um exemplo clássico. Os árabes dominaram a cidade, foram violentos. Cara, muitas caravanas, muitos grupos não foram mais lá para comercializar. E aí começou o declínio da cidade. Meu amigo, bau, já era. Né? E, e é claro que essa não só por conta da conquista, né, da violência, da guerra e tal, mas porque o domínio muçulmano impôs assim, uma mudança de cultura, uma mudança de hábito muito grande, cara, e o que acabou abalando fortemente o que aconteceu ali. Tá? O que acontecia ali, né? Abalou muito o comércio e a cultura que eles tinham lá. E só fazendo um paralelo, né, eu falei dos portugueses chegando em Ceuta, cara, foi praticamente a mesma coisa. Os portugueses chegaram em Ceuta, que era um lugar onde tinha um comércio muito grande, também tinham rotas de comércio muito importante ali, e os caras chegaram tacando fogo e arrebentando com tudo, e o que aconteceu, mano? Muita rota de comércio desviou, parou de ir lá. Então, um lugar que era muito lucrativo acabou, né, tipo, não servindo para nada para os portugueses, né? E é o que a gente já está vendo que aconteceu aqui no reino de Gana, certo? Então, basicamente, quando a gente fala de Gana, a gente fala desse reino que ele vai se formar em torno dessa rota comercial, uma rota comercial que existia por conta da geografia que tinha ali, de questões geográficas que possibilitavam isso, tá? Mas também foi um reino que teve o seu declínio baseado no sucesso que teve, porque os caras se tornaram tão ricos, tão poderosos, tão controladores que ativou a cobiça de outros povos. Os caras chegaram, conquistaram e a conquista, né, detonou com o comércio que eles tinham lá, tá bom? Isso que aconteceu basicamente em Gana, tá certo? E o que eu quero falar aqui com vocês aqui são de algumas tradições, de alguns costumes que tinham lá em Gana, que é legal a gente entender para a gente se aprofundar um pouco mais na mente desses caras que viviam lá, tá? Imagina o rei de Gana, tá lá governando, belezinha e tal, e de repente o cara, pum, morreu. Eu pergunto para você, quem você acha que governaria no lugar desse rei? Responde aí. 1, 2, 3. Tô zoando, tá? Você deve estar pensando, professor, quem governaria no lugar dele é o filho, né? Porque a gente tem na nossa cabeça essa tradição do passar o poder. O rei morre, passa para o filho dele, passa para o príncipe e toca o barco, né? Só que em Gana, né? Você acha que eles faziam isso? Não, não era assim que funcionava, né? Porque eles tinham uma preocupação muito grande de dizer se o filho era mesmo do rei ou não. Mas como assim, professor? Como é que os caras, né, não vão saber se o filho é do rei, né, cara? Mano, eu entendo, né, que era talvez por conta da prática da poligamia, que era comum a muitas etnias, a muitos grupos, né, os caras terem mais de uma esposa, talvez, tá? Eu não posso afirmar isso com veemência para vocês, mas havia essa preocupação, sim, muito séria entre eles, de desconfiar se aquele garotinho ali realmente era o filho do rei. Mas eles, então, professor, o rei morria e não passava o trono para ninguém? Passava. Eles tinham um jeito de resolver isso daí. Os caras pegavam a irmã do rei, certo? Portanto, alguém que tem o mesmo sangue, tem a mesma linhagem da família real, e através dessa mulher, os caras escolhiam o próximo rei. Então, o próximo rei, ele não era o filho do rei que havia falecido, mas é o sobrinho, né? E na visão dos caras, isso garantia, né, garantia que a ordem se mantivesse, né, que a tradição se mantivesse, que o nome da família, que o sangue da família, o sangue real se mantivesse.
essa famosa transmissão matrilinear, né? Ou seja, a linhagem da transmissão vem através da mãe, da matre, né? Então era uma coisa assim, né? Era uma curiosidade, algo que ocorria lá no reino de Gana, tá? E aí você deve estar pensando assim, ah, tá bom, professor, o rei morreu e o que mais acontecia lá? Enterrava e pronto, e acabou? Não, 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 não. Não, os caras tinham cuidado também. Quando o rei falecia, os caras montavam uma cabana para colocar o corpo, né, e fazer o velório e dar conta, né, de todos os rituais fúnebres, né. E dentro dessa cabana era colocado o corpo do rei com os pertences dele, de vida, os utensílios domésticos, roupas, armas, coisas que ele usava, né, durante a vida, ia tudo para lá. Né, era a bagagem do cara, né? Só que aí veio uma coisa muito louca, né? Porque além dessas bagagens, o rei também tinha durante a vida dele pessoas que cuidavam dele, né? Então você tinha o cara que fazia a comida, você tinha a pessoa que fazia a faxina, você tinha, né, o conselheiro, o empregado, você tinha toda essa galera que estava próximo do rei. E qual que era a tradição dos caras? A tradição é que esses caras, mano, acompanhassem o rei na morte, mano. É, mano, esses caras eram tudo tocados pra dentro da cabana também, da morte. Né? E você falando, nossa, professor, que macabro, né, mano? Porque os caras faziam isso. Né? Era assim, os caras tinham esse costume ele não era à toa. Né? Havia uma preocupação muito grande do rei ser assassinado. Havia essa preocupação. Pô, vai que alguém envenena o rei. Né? Vai que alguém manda matar. E se o rei fosse envenenado, ele seria envenenado por alguém próximo dele. De repente, o cara que fez a comida, a mulher que serviu, a moça da faxina. Tinha tudo isso, né? Então, para evitar isso, em caso de dúvida, mata todo mundo e leva todo mundo junto com o rei. Porque já ficava na mente do cara, ó, tô servindo o rei, quando o rei morrer eu vou junto. Então, se eu matar o rei é um mau negócio para mim. Entende? Era mais ou menos essa lógica que tava na cabeça dos caras, saca? E rolava, e era a tradição deles. Uma coisa interessante pra gente pensar aí sobre o reino de Gana, tá? Então, assim, turma, eu encerro a nossa aula aqui hoje, tá? E quero de novo frisar para vocês a importância da gente ter esse olhar para a questão da história da África a partir do olhar dos africanos, né? Para a gente compreender mais a história desses caras. Eu vou tentar produzir mais conteúdos específicos, também tem sobre o reino de Mali, tem sobre o reino de Songhai, que eu quero criar videoaulas aqui no meu canal. Eu confesso que nesse momento para mim está muito difícil, porque eu estou tendo que produzir muita aula para encher o meu canal por conta do coronavírus. Tem muito aluno meu aí que está ficando perdido com as matérias, né, cara? No estado a gente dá aula no centro de mídias, no particular de outra maneira, tal. Então estou tentando, né, municiar aí o meu canal com bastante coisa para ajudar todo mundo. Então eu quero poder voltar e fazer algo só sobre o reino de Mali, que tem uma história linda, maravilhosa, né? E passar por outros assuntos também sobre a África aí, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera. Fui!